Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, segunda-feira, último dia do mês, dia 31 de julho, a gente vai fechar o mês, a gente vai entrar em um novo mês aí e a gente vai olhar hoje para um gráfico um pouco diferente, tá? A gente vai olhar para um gráfico mensal para a gente entender o que está acontecendo ao longo de toda essa movimentação. Beleza? A gente vai analisar o mercado hoje, então, a gente vai falar de price action, a gente vai falar de dados on-chain também. Caso você não seja inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Mas bora lá, então, ver o que a gente tem aí. Primeiro ponto, hoje, às 7 da noite, terá uma live aqui no canal, onde a gente vai discutir como que você faz para ter uma renda automática com as suas criptos, beleza? Então, se você vier aqui no meu canal e clicar aqui na aba ao vivo, você vai ver que já tem uma live já programada para a data de hoje. Vai lá, ativa a notificação para você receber exatamente o link ali às 7 da noite. Vou trazer um convidado muito especial aqui, beleza? E tudo que a gente vai falar exatamente nessa live é como que a gente faz ali para montar as nossas pools, como que a gente faz para usar o Uniswap, por exemplo. Ontem à noite eu montei uma pool aqui, então a gente vai discutir tudo isso daí sobre DeFi, sobre como que a gente faz para construir uma renda no automático exatamente com aqueles ativos que a gente tem, beleza? Então isso daí a gente vai discutir tudo na data de hoje às 19 horas. Eu falei às 9 da noite? Não, às 7 da noite, às 19 horas, beleza? Bom, mas olhando aqui então, vamos ver o que a gente tem de price action aí. Primeiro ponto, quero falar com vocês sobre o mensal. Quando a gente olha para o gráfico mensal do Bitcoin, a gente está tendo um movimento bem calado aqui, né? Porque o mercado ele está apático. A gente tem uma movimentação muito lateral nos últimos dias, mas quando a gente olha para o MACD, a gente está vendo um cruzamento muito bullish dentro do MACD. Obviamente, a gente precisa esperar o mês fechar, mas ele vai fechar na data de hoje. Não acredito que na data de hoje a gente vai ter movimentações muito agressivas. Pode acontecer e eu estar completamente errado, tá tudo bem. Mas o ponto aqui é que quando a gente olha para o MACD, a gente vê que a pressão de venda ela veio diminuindo. A história que o mercado está nos contando é que nos últimos meses a gente teve uma alta diminuição dessa pressão de venda que a gente tinha no mercado. Os vendedores eles estão perdendo seu espaço e eles estão cedendo espaço para os compradores. Isso daqui são movimentações muito interessantes, movimentações muito importantes que a gente tem dentro do Bitcoin, tá? Quando a gente olha para gráfico mensal, a gente está falando de um gráfico que ele é extremamente lerdo. Ele demora muito para te entregar os sinais, para entregar a movimentação. Eu não opero usando um gráfico mensal, tá? Porque ele demora muito. E dentro de cripto a gente precisa de coisas mais rápidas. Eu uso mesmo o gráfico diário ali e o gráfico semanal no máximo. O gráfico mensal eu não uso tanto. Só que eu olho para o mensal para entender só qual que é a história do mercado, o que o mercado está nos contando, o que a gente tem de movimentações, quem é que está dominando exatamente o mercado, o ativo. E a gente vê nesse momento que quem está dominando são os compradores, beleza? Então, quando a gente olha para o gráfico mensal aqui, cara, movimentações extremamente bullish. Esse sinal do MACD é um sinal bem forte, tá? Quando a gente tem o cruzamento das médias, a gente passa do histograma aqui da parte negativa para a parte positiva. Isso daqui é muito bom. Veja que lá em 2019, né, 2020, a gente teve também esse cruzamento aqui, que foi um sinal de que a gente havia realmente formado o nosso fundo lá atrás, tá? Que a gente tinha feito o nosso fundo nos $3.000 ali, e isso não significa que o mercado já ia subir em linha reta ali. Depois a gente teve o crash de 2020, a gente veio, deu uma agulhada aqui embaixo, mas quando a gente olha, a gente já tinha realmente encontrado o fundo do ciclo, a gente já tinha confirmado já essa formação de fundo, e aí era só questão de tempo para a gente iniciar a nossa nova bull run. Para mim, a bull run ela só vai vir
no ano que vem mesmo, mas eu já não acredito mais em novos fundos, como a gente ir para os 15 mil dólares, já não acredito em nada disso mais. Quando a gente olha para o Ether aqui, a gente vai ver que também estamos tendo praticamente o mesmo comportamento, tá? O histograma aqui ele está diminuindo, a gente ainda não teve o cruzamento bullish, mas a gente já vê que estamos caminhando para ter esse cruzamento. Lá no passado ele demorou um pouco mais para fazer esse cruzamento aqui, mas a gente teve também confirmações de que a gente tinha encontrado o fundo do mercado. Ether também não acredito que a gente vai ver mais a 800 dólares, tá? Quem conseguiu comprar, comprou. Quem conseguiu comprar 1.000 dólares, comprou. Acredito que a gente ainda está em oportunidades de compra, tá? Inclusive eu vou falar sobre isso com vocês mais pro final do vídeo, mas eu já não vejo mais que, cara, a gente vai ter essas oportunidades de comprar lá no preço mais barato, onde a gente consegue dar umas porradas de compra maior. Acredito que nesse momento a gente tem que ter uma estratégia um pouco diferente, beleza? Bom, então olhando para o gráfico mensal aí, olhando para o fechamento do nosso mês, no Price Action a gente tem ótimos sinais aí. Se a gente olhar para a análise on-chain, essa linha azul aqui é exatamente os investidores de longo prazo e a linha vermelha é os investidores de curto prazo. Cara, eu falei isso hoje dentro da carteira, rumo ao 1 milhão. Uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, né? Então, quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê nitidamente o investidor de longo prazo diminuindo, linha azul, investidor de curto prazo aumentando, a gente forma topo. E a gente teve isso lá em 2017, 2018, a gente teve isso também no nosso topo cíclico aqui em 2021. E quando a gente olha para a diferença, o gap que a gente tem aqui agora, a gente está vivenciando a maior acumulação da história. Então, se a gente está vivenciando a maior acumulação da história, cara, eu estou acumulando, eu estou comprando para o longo prazo. Eu acredito que 2022 foi o melhor ano que a gente teve de oportunidades de aporte. 2023 continua sendo um excelente ano para a gente montar carteiras, montar estratégias, se preparar para todas as movimentações que vão acontecer nos próximos 2 anos, beleza? Então, quando eu penso lá na frente, cara, para mim, eu não vejo que em 2024, 2025, a gente vai ter algum empecilho para que a nossa bull run não aconteça. Pelo contrário, eu vejo que a gente vai ter a taxa de juros no seu patamar ideal, que é praticamente em zero. A gente vai ter aprovações de todos esses ETFs que foram solicitados. Isso daí, para mim, vai acontecer só no ano que vem. Acho que a SEC tem um prazo aí também para aprovar isso daí, que vai calhar lá pro ano que vem. Então eu acredito, cara, que a gente está simplesmente caminhando e construindo tudo para a gente ter uma bull run exatamente após o halving. Então, se a gente tem tudo isso daí diante da minha frente, eu sigo acumulando e cada dia mais estou me expondo mais no mercado, comprando mais ativos, simplesmente colocando mais capital para dentro ali para poder acumular tudo isso que eu sei que em 2025, 2026 eu vou conseguir desfrutar de tudo isso, beleza? Ainda não é o momento de desfrutar, ainda é o momento de aporte. Bom, um gráfico que eu comentei com vocês aí recentemente era sobre transações acima de 100 mil dólares ou acima de 1 milhão de dólares, né? Não em Bitcoin, mas em stablecoin. E a gente ainda não teve grandes movimentações. Vejam que grandes movimentações foram as formações de fundo ali que a gente teve, tá? Eu tô esperando Bitcoin a 27 mil dólares. A galera da comunidade on-chain sabe que eu vou fazer alguns aportes aí, mas eu vou usar uma estratégia um pouco diferente aí nos próximos dias. Não vou esperar tanto o olho da mosca, beleza? Mas isso daí eu posso falar diretamente com vocês quais são as estratégias, porque é capital da carteira da galera da comunidade on-chain. Mas quando a gente olha aqui, cara, eu acredito que em breve a gente vai ter altas movimentações aí. A gente está vendo a volatilidade extremamente comprimida e dentro dessa compressão de volatilidade, a gente sabe que na hora que essa parada estourar, a gente vai ter uma porrada. Bom, esse arco-íris aqui na nossa frente é exatamente o MVRV traçado em linhas, traçado em alvos. E eu cheguei a explicar como que o Gui Telles, ele trabalha, como que o Gui Telles, ele pensa em termos de agressividade, em termos de quantidade de capital, em termos de estratégia de carteira,
tudo isso que eu faço dentro do mercado com o meu capital, tá? E aqui eu não tô falando de análise, não tô falando nada para vocês. Eu tô falando como que o Gui Telles faz com o capital dele. Eu exatamente uso o MVRV para entender as fases do mercado. Se a gente está em fase de capitulação, se a gente está em fase de euforia, se a gente está no meio do ciclo, se a gente está em otimismo ali, aonde que nós estamos. E em cada fase eu vou usar uma estratégia diferente. Eu não vou explicar exatamente para você como que eu uso essa estratégia aqui, porque eu gravei um podcast exatamente no Trader de Elite da BitGet. Isso daqui saiu no ar na semana passada, tá? E dentro desse trade de elite, eu expliquei como que eu trabalho, como que eu uso todas essas linhas aqui, como que eu faço aportes em determinadas regiões, como que eu uso o meu capital dentro dessa região, tá? Nunca tinha feito um podcast assim, 1 hora só falando sobre a estratégia do Gui Telles, falando sobre como que eu monto meu trade system, como que eu monto o meu setup, tá? Então, isso daqui é um conteúdo exclusivo que a gente vai ter. Nem aqui dentro do meu canal, eu nunca gravei um vídeo assim, ao longo de 1 hora, trocando ideias sobre isso, explicando somente como que eu uso, somente como que eu faço a minha parte estratégica, tá? Tudo isso foi criado ali no podcast da BitGet. Então vai lá, é só ir lá no canal da BitGet, o link, vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, mas se o link não estiver na descrição, porque eu sei que eu vou esquecer na hora que eu terminar essa gravação, só ir lá, BitGet, português, trader de elite e Telles, beleza? Então lá você consegue entender um pouco dessa estratégia. E falando um pouco dessa estratégia aqui com vocês, cara, depois que a gente faz grandes aportes ali na fase de capitulação, depois que eu monto uma carteira de longo prazo, pensando na capitulações, aportes mais agressivos, eu começo a montar uma estratégia de DCA. Essa estratégia de DCA, ela tem prazo de validade. Eu explico isso lá dentro desse podcast da BitGet. Mas a gente chegando dentro do MVRV ali com um múltiplo de 2.4, a linha azul aqui, eu paro de fazer novas compras na estratégia de DCA. Só que a gente ainda está longe para chegar nesse múltiplo de 2.4. A gente ainda tem bastante tempo para aportar dentro dessa região. E quando a gente entra dentro dessa estratégia de DCA, quando a gente sai ali da fase de capitulação, começar a aportar não só em Bitcoin, como em Ethereum e em altcoins também, cara, é a melhor estratégia que a gente pode usar, porque a gente vai capturar muitas altcoins dentro da bacia das almas perdidas. Essa região é a região onde a gente deve acumular, onde a gente deve passar um longo período comprando, e eu estou fazendo exatamente isso. Fazem 9 semanas que eu estou montando uma carteira, fazem 9 semanas que toda segunda-feira eu estou comprando, eu estou simplesmente com uma lista, 13 ativos ou 14 ativos dentro dessa carteira, onde esses 14 ativos eu estou comprando eles todas as segundas-feiras. Inclusive, as compras de hoje eu já efetuei, tá? E essa carteira hoje ela já tá ali com um valor de R$9.000 e eu tô aportando aos poucos nela. Toda segunda-feira estou aportando R$1.000 dentro dessa carteira, simplesmente acumulando o capital. Se a gente olhar para o gráfico aqui, a gente vai ver que toda segunda-feira R$1.000, R$1.000, R$1.000. E essa é a visão da gente construir um DCA, da gente construir uma estratégia de longo prazo, pensando para o próximo ciclo. Cara, se você tem um salário, como eu também tenho, fonte de renda, tem um salário também, a gente pegar uma fração do nosso salário e simplesmente garantir, né, um aporte dentro de uma carteira recorrente ao longo de um período. Hoje foi o meu 9º aporte e eu tenho expectativa aí de passar pelo menos 15 meses aportando, né? No aporte eu fiz 2 meses já de aporte. Acredito que eu ainda tenho 13 meses pela frente para poder fazer aportes, beleza? Então isso daqui é uma estratégia de uma nova carteira que eu estou construindo, uma nova carteira que eu estou pensando para o longo prazo. E eu compartilho exatamente a estratégia de toda essa carteira com uma galera. Tem uma plataforma minha, tá? A plataforma da comunidade on-chain, onde a gente tem os treinamentos da comunidade on-chain, e tem uma aba aqui exatamente
para essa carteira rumo ao milhão que eu adotei. Se você ver aqui, se você entrar, você vai ver que tem os módulos ali, os vídeos introdutórios, onde eu explico como que é a estratégia, por que que eu compro, aonde que eu estou fazendo as compras, o que que eu uso para fazer essa estratégia, e eu também gravo todos esses aportes que eu faço todas as segundas-feiras. Então, se a gente olhar aqui, cara, tem todos os aportes que já foram feitos e eu compartilho isso com a galera. Além disso, cara, eu também tenho planilhas de acompanhamento, eu mostro planilhas de acompanhamento, a galera sempre comentando aqui, ó, vários comentários em todos os aportes que eu faço, a galera simplesmente gostando e gostando muito. Se você quiser ter acesso à carteira rumo ao milhão, nesse vídeo abaixo, na descrição, vai ter um link que te direciona para uma página onde eu te explico como que funciona a carteira rumo ao milhão. Mas saiba que, hoje em dia, a minha hora ela é uma hora extremamente cara, tá? Eu recebo, em média, R$ 1.200 por hora para construir uma análise personalizada para alguém, para construir uma análise para BitGet, por exemplo. Vocês sabem que eu gravo conteúdo para BitGet também. E, cara, a minha hora é muito cara. Eu dou oportunidade para as pessoas terem acesso a essa carteira, uma carteira pessoal minha. Lembre-se, a comunidade on-chain tem uma outra carteira. Eles têm acesso a uma outra posição minha dentro do mercado. E para você entrar para a comunidade on-chain, as inscrições elas abrem algumas vezes no mês, tá? Provavelmente a próxima turma a gente vai abrir em setembro ou no finalzinho de agosto. Se a gente não conseguir abrir no final de agosto, a gente vai abrir só lá para metade de setembro. Mas você consegue ter acesso a essa carteira. Todas as segundas-feiras eu tô aqui, tô comprando, tô montando minhas posições, tô garantindo os meus aportes para que em 2025, 2026 eu consiga desfrutar de tudo isso. E como eu falei, tem uma lista com 14 ativos aí dentro, ativos que eu acredito que eles podem valorizar e valorizar muito, tá? Então eu vou seguir aportando nesses ativos aí ao longo dos próximos 13 meses, toda segunda-feira. Se você quiser ter acesso, o link tá na descrição. Beleza? Só trazendo um overview para vocês aqui do mensal, porque a gente vai discutir bastante disso daqui na live de hoje, às 19 horas. A gente vai falar sobre DeFi, a gente vai falar sobre dados também, então a gente vai se aprofundar um pouco mais ainda nessa análise que eu trouxe aqui para vocês, agora aqui como tradição no período no horário de almoço aqui no Brasil. Beleza? Então a gente tá junto aqui às 19 horas. Às 19 horas a gente bate um papo mais profundo aí sobre o mercado. Tamo junto, forte abraço e eu te vejo às 19 horas. Valeu!